Olá, meu amado, graça e paz. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Nós vamos continuar essa série de mensagens e hoje é a penúltima parte, cujo tema está aí: que mundo é esse? Né? Ah, Desculpe se o som não está muito bom ou se aconteceu algum barulho surgir. Como eu mudei de casa e agora eu estou num apartamento, pode ser que barulho aí fora possa reverberar aqui no vídeo, né? Então, para a gente não perder tempo, eu não vou resumir o que eu tratei na primeira parte, que foi a introdução, e nem na segunda parte, que é a sequência do mundanismo. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista a primeira parte e a segunda, para depois assistir essa, ok? Vamos para o texto base, né, que a gente vem utilizando em todas as ministrações, que está aqui em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Vamos lá. Primeira de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente já começou falando, né, da sequência do mundanismo, que são dois passos, né? Então, o primeiro passo do diabo, que a gente até falou na ministração passada, é fazer com que as pessoas achem o mundo de Deus um mundo estranho, um mundo esquisito, né? E qual é o segundo passo do mundanismo? O segundo passo é fazer com que as pessoas achem o mundo de Deus um mundo de ilusão, uma coisa criada por homens, um mundo que não dá certo, porque de fato não existe. Então, gente, o diabo não trabalha só para tornar na cabeça das pessoas o mundo de Deus um mundo anormal. Ele trabalha na mente dos não cristãos que o mundo de Deus é um mundo de ilusão criado por homens falhos, que a Bíblia, na verdade, ela foi escrita por homens sem inspiração divina, ok? Já na mente do cristão, o diabo tenta mostrar, através das dificuldades, que a Bíblia não funciona. Porque se ela funcionasse, a pessoa que serve a Deus não estaria na situação que se encontra. Então, para o não cristão, o diabo mostra que o mundo de Deus é um mundo criado por homens, é uma invenção humana. E para o cristão, o mundo de Deus é um mundo que não funciona, porque se funcionasse, a vida desse cristão daria certo. E o pior de tudo é quando o cristão ele tenta ter uma vida santa e uma vida mundana ao mesmo tempo. E essa mistura não tem como nada dar certo. Nem a pessoa dá certo, nem os planos dessa pessoa. O cristão ele vive como um bipolar, numa espécie de confusão de identidades. Quando você está só ou quando você está perto de pessoas que amam o mundo, você se torna aquilo ali. Mas quando você está dentro da igreja, você constrói uma identidade não gerada de um novo nascimento, mas de uma maquiagem bem carregada para não transparecer para os outros que você ainda ama o mundo. Quando você nasce de novo, o velho homem morre e o novo homem surge. Quando esse novo homem se relaciona com Deus,
ele passa a ser alimentado por esse Deus, ele passa a ser iluminado pela sua palavra, batizado no seu amor. Aí esse novo homem, ele coloca a carne na coleira e amarra ela ali. Isso porque essa carne, a carne de todo mundo, quer aloprar. E essa pessoa não concorda em viver uma vida, essa carne da pessoa não concorda em viver uma vida sem prazer, né? Um prazer inconsequente e egoísta. Mas o novo homem ligado ao Espírito Santo amarra a carne ali. Aí talvez você diga, mas prazer é algo bom. Prazer é algo tão bom, verdade. E foi Deus que criou o prazer. Mas ele criou o prazer para ser desfrutado com responsabilidade. Meu amado, quando você vive em busca do prazer que esse mundo anormal oferece, uma hora você vai ser colocado de escanteio nesse mundão. Porque o prazer desse mundo anormal é um prazer que descarta as pessoas com facilidade. Então a gente não pode vacilar com essa carne para que ela não venha nos influenciar e nos levar de volta para o mundo anormal, nos levar de volta aos valores errados e aos prazeres fora de hora que estão desalinhados com a vontade de Deus. Existe uma palavra chamada individuação. Individuação. Quem criou esse termo foi um psiquiatra amigo de Freud, filho de pastor. Ele é o pai da psicologia analítica, Jung. Eu não sou psicólogo, certo? E nem tenho autoridade para ministrar sobre essa ciência. Não estou aqui para isso. Mas eu sou um curioso que já leu alguns livros e o pouco que eu li, eu me identifico com muita coisa que Jung ensinava. Foi ele que criou essa palavra individuação. Não é individualismo, viu? Individualismo nós já somos mestres nisso. E o individualismo é a causa de toda a desgraça dentro da humanidade, cada um vivendo para si mesmo. Jung, ele tirou essa palavra individuação da psicologia analítica que ele mesmo criou. Agora, o que é individuação? Eu anotei o conceito dele aqui no papel e diz assim, ó, veja o que é individuação. É o processo através do qual o ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado de maior diferenciação que implica numa ampliação da consciência. Pastor, não entendi nada. Preste atenção, a pessoa sai do infantilismo porque ela amadurece. E então ela se percebe como tal. E através desse processo, a pessoa ela se identifica menos com as condutas e os valores encontrados ao redor, no meio. A pessoa vai se desidentificando com o meio, com o comportamento deles, com os valores deles. A pessoa vai deixando de ser refém do todo, refém do meio. A pessoa está no meio da massa, mas ela não se torna produto dela. A pessoa está no meio do povo, mas não se torna um com esse povo. Então, do meio daquele inconsciente coletivo, a pessoa consegue consciência, individuação. Então, a pessoa vai se identificando com as orientações e valores que emanam fora desse mundo aqui anormal. Pastor, não entendi ainda. O resumo é o seguinte: individuação é ser Maria, mas que não vai com as outras. Ponto final. Individuação é personalidade. Sou eu caminhar numa geração perdida, numa geração corrompida, numa geração pervertida, uma geração
coisificada, que vive em torno do prazer, caminhar numa geração que vive de aparência, uma geração sem consistência, sem solidez, uma geração líquida, pobre, medíocre, e a despeito do meio que me cerca, eu consiga transcendê-la. Onde ninguém aqui de fora muda quem eu sou por dentro, mas eu, com o que tenho aqui dentro, influencio todos os que estão à minha volta. Isso é individuação. Individuação sou eu andar no meio disso tudo, mas continuar fixo no alvo que é Jesus. Continuar sendo servo de Deus sem corromper a minha essência. Deixando de esquentar banco de igreja, deixando a comunhão que não faz nada pelo mundo para ser uma comunhão que trabalha numa missão. Ser do mundo sem ser mundano. O que essa geração precisa, meu amado, não é de crente que voa, não é de crente que atravessa a parede, mas essa geração precisa de exemplos de caráter. E quem não tem essa individuação acaba se misturando com o mundo. Será que você conhece pessoas que vão à igreja, ficam na comunhão por um tempo e depois voltam para o mundão? E às vezes permanecem na igreja com o mundo anormal dentro delas. Eu sempre digo que o mais importante não é você sair do mundo, mas é o mundo sair de dentro de você. Imagine você é cristão, mas o seu amor pelo mundo anormal é evidente. Então, quando você está na igreja, e você gosta de estar na igreja, eu não estou dizendo que você não gosta, mas mesmo gostando da igreja, você sente muita falta do mundo anormal. Aí não consegue se sentir 100% na comunhão da igreja. Então você não aguenta ficar muito tempo na igreja, longe daquilo que você ama de fato e de verdade, que é o mundo anormal. Aí, num determinado momento da sua vida, você abandona a igreja e cai no mundão. Você surta. Aí você diz, rapaz, esse negócio parece que é mais forte do que eu. Aí, para você justificar o abandono da igreja, você começa a colocar culpa em todo mundo, menos em você. Ah, eu me afastei da igreja porque o povo da igreja não me ama. Eu me afastei da igreja porque o povo da igreja é hipócrita, porque o pastor não me dá atenção. E tudo isso é desculpa para você sair da igreja e cair no mundão. Aí quando você vai para o mundão, com um tempo, você começa a sentir saudade da igreja. Olha que coisa. Da mesma forma que você não consegue ser 100% na igreja, você também não consegue ser 100% no mundão. Então você não é pleno nem na igreja e nem no mundão. É por isso que você fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Meu amado, eu conheço pessoas que estão vivendo esse indo e voltando há mais de 15, 16, 17 anos. E nesses anos, essas pessoas nunca se sentiram satisfeitas em nenhum lugar. A pessoa não consegue se sentir 100% no mundo porque existe algo de Deus dentro dela que faz a pessoa sentir falta dele, sentir saudade dele, vontade de ser feliz na presença de Deus. E aí a pessoa volta para a igreja com as feridas que adquiriu nesse mundo anormal. E na igreja você passa um período legal de consagração, de comunhão, de alegria na presença de Deus. Passa 3 meses, 4 meses vivendo bem na igreja. Mas aí, do nada, num determinado momento, porque a mente ainda não foi renovada, os valores do mundão ainda mexem com você, aí você começa a sentir saudade do mundão de novo. E daqui a pouco, você enfia o pé na jaca de novo, na lama, e se arrebenta novamente. E aí, curte aqui um pouquinho, as baladas, a mulherada, a cachaçada, o prazer de se sentir desejado por todas, só que a balada acaba, a mulherada vai embora,
o efeito do álcool passa, e às vezes não é nem, e às vezes não, você não é nem de balada, nunca foi. É apenas uma frieza espiritual, preguiça de ir à igreja, vontade mais de ficar em casa, vontade mais de ficar passeando, de viver uma outra vida. Só que com o tempo, você sente novamente aquele vazio e surge de novo aquela saudade das coisas de Deus, da palavra, da comunhão, dos irmãos, da esposa, da família, do marido. E você volta todo quebrantado, aí passa por mais um tempo de consagração, aguenta mais uns meses, daqui a pouco você volta para lá. O problema, meu amado, é que cada vez que você volta para o mundano, você recebe uma sequela nova. E você volta para Deus mais sequelado. Você volta mais doente. Você volta mais machucado, mais insensível. E cada vez fica mais difícil de você permanecer na presença de Deus. Você vai para o mundo, fica 6 meses lá, depois volta para a igreja, fica 6 meses aqui, vai embora de novo, aí fica 7 meses lá e 5 meses aqui, vai embora, fica 8 meses lá e 4 aqui, 9 lá e 3 aqui, 10 lá e 12 aqui e 2 aqui, 11 lá e 1 aqui, 12 lá, e agora para você voltar só o sofrimento no seu último estágio, porque você foi deformado na sua interioridade. A sua medula óssea espiritual foi deformada, a sua vida foi adoecida. Mas isso não é só crente que tem saudade do mundão, não. Por exemplo, crente que só vive deprimido dentro da igreja. Já viu desse crente que chega no culto já com a cabeça já assim mal mesmo e sai mal? Tem crente que não volta para o mundão físico, mas vive deprimido dentro da igreja. E essa pessoa que vive deprimida dentro da igreja também ama o mundo. Porque ela está dentro da igreja com as motivações erradas. Ela não sente prazer pelo que Deus sente. Ah, pastor, mas essa guerra interior ela é horrível. Meu amado, nunca esqueça disso. Pior do que a guerra entre a carne e o espírito, pior do que esse desconforto que às vezes a gente sente na luta, é você tentar conciliar uma amizade entre a carne e o espírito. Uma hora fica na igreja, outra hora fica no mundo. Ou você não volta para o mundão físico, mas para o mundão carnal lá, né? Geográfico. Mas você fica na igreja, mas fica na igreja com aquele ar de tristeza. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Né? Você não sai da igreja, mas vive uma vida como se pertencesse ao mundo anormal. E aqui o problema não é geográfico. Você pode não sair da igreja nunca, mas sempre fazendo uma conexão entre o mundo de Deus e o mundo anormal. Você vive no mundo de Deus porque você gosta, mas como esse mundo de Deus não funciona bem na sua vida, porque você não pratica do jeito certo os princípios, você recorre de vez em quando ao mundo anormal para extravasar um pouco. E aí você vai, aos poucos, concordando por dentro com algumas coisas que acontecem no mundo normal. Por exemplo, um caso triste que aconteceu há alguns meses com um ator que morreu de Covid, né? Um ator que fazia muita comédia. Você vê um rapaz super talentoso, e eu não tiro o mérito dele, um super ator, um ótimo comediante, super talentoso, bom filho, bom amigo, um exemplo em muitas questões, mas casado com outro homem. Aí esse rapaz super talentoso, ele morre e surge uma grande comoção com a morte dele.
Até aí tudo bem, isso é normal. É normal e é correto a gente lamentar a morte de um rapaz tão jovem, com tanto talento. O que é anormal é um cristão assistir uma reportagem falando sobre o marido dele e esse cristão se sensibilizar com a família não tradicional, homem casado com homem. E você ouvir, assistir a entrevista do pseudo marido dele, ah, e você se emocionar com a história de amor entre eles. Isso é anormal. Isso é anormal. Sem a gente perceber, a gente vai lamentando porque eles poderiam ter vivido mais tempo juntos, se amando. Isso não é normal. Isso não é preconceito. Isso é a mídia fazendo a gente enxergar algo normal como se fosse normal. Então, o perigo do cristão tentar conciliar uma amizade entre o mundo de Deus e o mundo maligno é que o cristão desenvolve o mundo de Deus indo à igreja, cantando as músicas, declarando a palavra, mas sem acreditar que essa palavra funciona na vida dele. Então veja bem a sequência do mundanismo. O diabo faz com que as pessoas achem o mundo de Deus normal como sendo anormal e o mundo anormal do maligno sendo normal. E ele depois faz com que as pessoas entendam que esse mundo de Deus é um mundo de ilusão, um mundo de mentirinha, é um mundo criado por homens, e o cristão que tenta viver esse mundo de Deus, ele passa também a querer um mundo anormal, porque ele entende que o mundo de Deus não funciona na vida dele. Então esse mundo de Deus vai ficando sem sentido para o cristão, porque ele questiona o fato de se vir a Deus e as coisas não darem certo. Então o mundo anormal vai fazendo mais sentido para muitos cristãos, porque eles ficam olhando a vida de quem não serve a Deus e veem dando aparentemente certo. E essa visão, meu amado, é uma visão totalmente equivocada, totalmente egoísta, porque esquece do que Cristo fez na cruz do Calvário por eles. Meu amado, mesmo que eu tivesse uma vida ruim nessa terra, mesmo que a promessa fosse ter uma vida péssima aqui na terra, mas eu fosse para o céu depois, ainda assim eu estaria no lucro. Porque eu tenho uma salvação conquistada por Cristo Jesus. Mas muitos cristãos não entendem o processo desse mundo de Deus e passam a questionar e admirar o mundo anormal do maligno. Então, nesse mundo anormal, é um mundo que a pessoa não procura a verdade. Ela não quer saber o que é verdade. Ela só quer saber o que pode fazer a vida dela dar certo, mesmo que precise quebrar princípios e valores da palavra de Deus. Então a gente nem ora nesse mundo anormal, até porque a gente passa a não acreditar que a oração funciona, porque, cara, eu oro e as coisas não acontecem. E a gente vai se acostumando a orar menos e a gente vai vivendo sem buscar a direção de Deus. Então a gente vai comprando coisas, ocupando a nossa vida em consumir coisas, comprar, jogar a conversa fora, vai vivendo experiências com pessoas sem antes consultar a Deus. E aí a gente não declara que vive um mundo anormal, mas o mundo maligno passa a ser o mundo real para a gente. E o mundo de Deus passa a ser apenas um mundo bonitinho. É um mundo bonitinho, mas que não funciona na prática, não funciona de verdade. Aí a gente se esbarra na pergunta que não quer calar. Como eu recupero a fé no mundo de Deus? Como eu faço para não achar normal o mundo anormal?
Antes, eu quero te dizer uma coisa. O mundo de Deus funciona. Mas não tenha dúvida disso. Ele funciona quando se é praticado como a palavra de Deus diz. Futuramente eu vou contar um testemunho sobre a minha vida, do que eu falei quando a gente ainda se reunia presencialmente. Deus deu uma palavra profética para a igreja toda. E eu vou contar um testemunho para vocês depois. O mundo de Deus funciona e muito bem. O problema é que às vezes, no meio do caminho, a gente tenta dar uma misturada no mundo de Deus com o mundo do maligno. E essa misturada aí não vai funcionar. Não tem como funcionar. Mas vamos lá, como é que eu recupero a fé no mundo de Deus? Eu já estou desacreditado. Como é que eu faço para não achar normal o mundo anormal? Meu amado, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia qual seria a estratégia do diabo. Então Deus, através da obra de Cristo, com o poder do Espírito Santo, está desconstruindo o mundo anormal do diabo e restabelecendo o mundo normal. É claro que são poucos os que estão sensíveis aos comandos do Espírito Santo, mas Deus não perde batalhas. João diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Meu amado, na cruz, Jesus triunfou sobre os poderes do diabo. O livro de Hebreus diz que Jesus veio destruir o diabo. A sentença do diabo já existe. Agora, você precisa entender uma coisa, preste atenção. Existe um processo triplo aqui. Triplo. Jesus veio destruir as obras do diabo. Agora, Jesus, através do Espírito Santo, está destruindo o mundo do diabo. E isso ele faz por meio da sua igreja. E Jesus vai destruir o diabo lançando lá na frente no lago de fogo e enxofre. Jesus não vai destruir as obras do diabo, ele já destruiu. E ele delegou essa autoridade para a igreja. Mas a pergunta é a seguinte: se Jesus destruiu as obras do diabo, por que então a igreja vive destruindo as obras do diabo? É porque, meu amado, Jesus destruiu as obras do diabo até aquele momento, ali na cruz do Calvário. Mas o diabo continua fazendo obras. Eu ontem fiz algo, amanhã eu farei outra coisa. O diabo não está morto, ele continua trabalhando. Então, Jesus destruiu as obras do diabo até aquele momento. E todas as novas obras do diabo devem ser destruídas pela igreja verdadeira de Jesus, com a autoridade espiritual que nos foi entregue. É por isso que existe ainda batalha espiritual. É por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Mas a igreja também precisa não só destruir as obras do diabo, mas também precisa destruir o mundo do diabo, que é um pouco diferente. As obras do diabo são destruídas com autoridade, com voz de comando, com o nome de Jesus. As obras do diabo na vida de alguém, alguma opressão, alguma possessão, uma ação maligna em algum local, a gente usa autoridade, são obras do diabo. Mas existe também um mundo do diabo. E o mundo do diabo, ele é destruído de uma forma diferente. O mundo do diabo é destruído com princípios e valores praticados por nós e ensinados a outras pessoas. E isso faz com que o mundo do diabo vá perdendo seguidores. Porque as pessoas vão começando a mudar a forma de viver. E nós, como igreja, não podemos relativizar a palavra, achar que a Bíblia está desatualizada, ou que ela é machista, ou que ela é apenas um livro de recomendações. Não.
Não podemos baixar a guarda, precisamos praticar a palavra e ensinar a palavra sem nenhuma flexibilidade, sem nenhum afrouxamento, porque ela carrega a verdade absoluta, porque vem da mente de Deus. Uma vez que você flexibiliza, dá um jeitinho brasileiro para não desagradar ninguém, essa verdade absoluta passa a ser apenas relativa. Precisamos lutar contra esse mundo do diabo, porque esse mundo nos priva do verdadeiro amor e tenta nos iludir com um amor falso, que nada mais é do que fazer o que dá vontade. O lema é esse: tá com vontade, faz. É importante, amados, a gente ressaltar que o mundo criado por Deus não nos afaste de Deus. Se fosse assim, Adão e Eva teriam pecado simplesmente por terem contemplado a criação. Então, essa coisa de vou me isolar porque esse mundo. Não, o próprio Deus disse que a criação é algo bom. O que nos afasta de Deus não é o mundo criado, mas é a interpretação do diabo sobre o mundo criado que é lançado na mente das pessoas. E quando as pessoas abraçam essa interpretação falsa, isso promove práticas condenáveis pela palavra, e tudo isso afasta as pessoas de Deus. Então as pessoas vão se sensibilizando com a interpretação do diabo e vão se chocando com a interpretação de Deus. É por isso que devemos mergulhar na Bíblia. Precisamos. Por quê? Porque é a Bíblia, meu amado, que nos revela a interpretação de Deus sobre o mundo. A palavra de Deus, ela nos diz como nós devemos ver as coisas, como nós devemos enxergar as pessoas, como nós devemos agir com a nossa família, como é que a gente deve agir com os nossos amigos, o que a gente deve fazer com a nossa mente e o nosso corpo, o que a gente deve fazer com o nosso dinheiro, como devemos enxergar o amor e como devemos amar, como a gente deve enxergar o sexo, como a gente deve enxergar a política, a música, a cultura. As pessoas hoje me perguntam: você é o quê? Direita ou esquerda? Eu não sou nada. Nada disso. Eu não sou nada disso. Não sou nem da direita e nem da esquerda. Eu não levanto bandeira nem para Bolsonaro e nem para Lula. Mas eu respeito Bolsonaro como autoridade, como presidente da República. Mas eu não vou apoiar nenhum nem outro. Porque o projeto de poder dos dois é um projeto a serviço de outros países. Um vive a serviço dos Estados Unidos. O outro vive a serviço da China comunista. Não, eu não sou nem direita nem esquerda. A igreja evangélica não amadureceu para a política. Eu não estou dizendo que a política não tenha que ser um ponto onde precisamos tratar. Precisamos, mas a igreja evangélica ela não amadureceu. Está comprovado. Está comprovado na atualidade que a igreja evangélica não amadureceu para a política. Então, é a palavra de Deus que diz como a gente deve agir em todas as áreas. E não é apenas descobrir o que a Bíblia diz, mas também é confiar que o que Deus diz é verdade. O que Deus diz é o melhor para nós. E é necessário não saber apenas que é verdade, mas também agir de acordo com essa verdade em todas as áreas da vida. Não devo agir em relação ao sexo como eu acho, ou como eu penso, ou como eu sinto, ou como eu gosto. Não. Eu devo agir de acordo com a verdade de Deus. Eu não devo agir em relação à família como eu penso, como eu sinto, como eu gosto, como eu acho. Não. Eu devo agir em relação à família
de acordo com a verdade de Deus. Tudo isso em todas as áreas. O segredo, meu amado, é deixar de lado o nosso achismo, deixar de lado os nossos pensamentos próprios, deixar de lado um pouquinho os nossos sentimentos, muitas vezes manipulados pelo mundanismo, deixar de lado o que nos dá prazer, porque nem tudo que dá prazer imediato é o que vai nos fazer entrar num estado de felicidade. Não é o prazer imediato que esse mundanismo oferece que vai nos dar uma vida plena. O segredo não está na intensidade do prazer do momento, mas está na vontade de Deus. Algo super prazeroso não se compara com a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia diz para a gente renovar a nossa mente. Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, pastor, eu sou cristão, mas esse mundo de Deus eu não acredito. Nada funciona na minha vida, pastor. Eu sou cristão, nada funciona. A minha vida não anda. Por que será? Por que será? Será que você não está trocando a vontade de Deus pelos momentos de prazer e bem-estar que esse mundo anormal proporciona, fazendo um casamentozinho entre o sagrado e o profano de vez em quando? Você quer Deus, quer os benefícios do mundo de Deus, mas você quer o bem-estar que o mundo anormal proporciona. Esse prazer do mundo anormal só vai te dar minutos de prazer, mas não uma estabilidade plena na sua vida. A gente não deve aceitar, a gente não deve concordar e viver de acordo com esse mundo anormal. Mas devemos aceitar, concordar e viver de acordo com o mundo criado por Deus, que é o mundo normal. Isso não é sentimento, isso é aceitar o que é o certo. E o certo é o que Deus diz. Acabou. E o nosso papel como igreja não é apenas aceitar e concordar com o mundo normal, mas é também rejeitar o mundo anormal, desconstruir o mundo anormal, desestabilizar o mundo anormal, não com briga, mas mostrar com o evangelho que o mundo anormal não é um mundo legítimo e viver de acordo com o mundo de Deus. Isso a gente faz com uma vida pautada na palavra e com um discurso que não afrouxa o que a Bíblia diz, mas sempre respeitando o poder de escolha de todas as pessoas. O nosso papel aqui não é atacar quem peca. O nosso papel não é atacar ninguém, mas é mostrar o que é de fato o pecado, mesmo que desagrade as pessoas. E cabe a cada um querer ou não continuar vivendo uma vida de pecado. Cada um vive a vida que quiser. Uma coisa que a gente precisa entender é a seguinte: qual o ponto central do mundo anormal? Eu até anotei aqui, qual é o princípio norteador do mundo anormal? Qual é o princípio norteador do mundo anormal? É o mesmo que aconteceu no Éden. Sabe qual é? Autonomia radical. Nunca esqueça disso. Autonomia radical. É uma sociedade que decidiu romper com tudo que limita ela. Você já viu um filho que os pais não colocaram limites e ele cresceu e agora acha que é o dono do mundo? Essa é a sociedade de hoje. É uma sociedade que decidiu romper com tudo que limita ela. É uma sociedade que quer ser o que quiser, quer fazer o que dá vontade, independente das circunstâncias, e que ninguém reclame, que ninguém discorde. Meu amado, e tem muito cristão querendo viver desse jeito. Deus trabalha conforme um plano. Deus é organizado.
E muita gente não entende esse plano de Deus. Às vezes, a gente está mais preocupado em convencer Deus sobre algo que Ele tem de fazer para a gente do que conhecer Deus. A gente perde muito tempo da vida dizendo para Deus como é que as coisas deviam funcionar, em vez da gente aprender com Ele como é que as coisas funcionam. Nunca esqueça disso, meu amado. A liberdade da nossa vida não está na nossa independência. Muita gente acha a independência uma bênção. A independência gera caos. O que é um preso foragido? É alguém que decidiu não ficar debaixo da autoridade da lei e viver do seu próprio jeito. Você sabe o que é um homem divorciado? Sabe o que é um homem divorciado? É um homem que decidiu ser independente da mulher, de não precisar dar satisfações da sua vida para ela. Isso é um homem divorciado. A humanidade, ela vive um caos. Porque o homem trouxe para a sua vida um espírito independente, onde cada um quer fazer do seu próprio jeito, cada um quer viver a sua própria maneira e cada um tem um plano próprio de felicidade e realização. Isso tudo gera confusão, gente. Se cada um quiser viver do seu próprio jeito, o mundo vai virar uma confusão. As famílias vão viver uma confusão, tudo debaixo de confusão, porque é muita vontade individualista. No dia que o ser humano ouviu a voz da serpente dizendo para ele: não é do jeito que Deus diz, é do jeito que você quiser. E aí o homem saiu para fazer o que ele queria. Nesse dia o homem morreu. Preste bastante atenção no que eu vou te falar. No dia que você quiser o controle da sua própria vida, nesse dia você está morto. Pode ter certeza disso. O homem morreu quando estabeleceu para ele mesmo um padrão de vida independente. Ah, mas eu mereço ser independente. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus é absolutamente livre. Livre. Por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas. Ele é antes de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus é um ser livre? Sim. Deus é soberano? Sim. Deus é um ser independente? Não. Pronto, já vão pensar que eu estou falando heresia. Preste atenção. Antes que você me ache herege. Fazendo uma análise lato sensu, ou seja, uma análise ampliativa, não está errado dizer que Deus é independente. Mas numa análise estrito sensu, ou seja, uma análise mais fechada, mais restrita, mais específica dentro desse assunto, mostra que Deus não é independente. Não me ache herege. Preste atenção. O único ser no universo que podia ser independente sem comprometer sua própria natureza é Deus. Mas Deus abriu mão da sua própria independência para viver uma vida de dependência. Pastor, isso é uma heresia. Preste atenção, deixa eu terminar. O solteiro adulto geralmente é independente. Já o pai adulto não é independente. Porque ele tem um compromisso com o filho que foi gerado por ele. Um pai, ele não sai a hora que quer. Por quê? Porque a sua vida está conectada com outra vida. Antes do ser humano, Deus era totalmente independente. Mas agora, Deus age diferente porque a vida dele está conectada com a vida que ele criou. E ele é responsável por isso. Ele é pai.
Deus abriu mão da sua independência, mas continuou sendo livre. Veja, não ache que dependência é antônimo de liberdade. Não pense que dependência é o contrário de liberdade. Não. Deus abriu mão da sua independência, mas continuou sendo livre. E Deus é absolutamente livre, porque ele organizou e planejou as coisas de modo que elas pudessem ser livres, mas dependentes. Ou seja, Deus me criou para ser livre, mas dependente dele. O problema é que muita gente associa dependência com escravidão. O contrário de escravidão não é dependência, é liberdade. E liberdade eu tenho, porque a Bíblia diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberdade é algo que eu tenho em Cristo Jesus. Então, o contrário de escravidão é liberdade, não é dependência. Mas muita gente associa dependência com escravidão. Na dependência, a pessoa respeita a vontade da outra. E se a outra pessoa decidir fazer do próprio jeito, ela pode fazer. Já na escravidão, não. A pessoa não tem o direito de decidir. É escravo. Quando Deus nos criou, ele criou a humanidade para ser livre, mas para ser dependente dele. Aí, quando você decide pela independência, como Adão fez, você está optando por se rebelar contra um projeto de Deus, contra um plano de um Deus que sabe o que funciona. Você quer do seu jeito. E você é livre para isso. Então, o princípio norteador desse mundo anormal é autonomia radical. Como eu já disse, é uma sociedade que decidiu romper com tudo que limita ela. É uma sociedade que quer ser o que quiser, quer fazer o que dá vontade, independente das circunstâncias. O lema de hoje é: eu sou o capitão do meu próprio destino. Eu decido o que é certo e o que é errado. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. O mundo hoje é isso. Um dia eu estava assistindo o programa de Fátima Bernardes e estavam falando sobre aquela frase: meu corpo, minhas regras. Acho que você já viu isso nas redes sociais. Meu corpo, minhas regras. E aí a Fátima disse assim que a mulher tem o direito de andar na rua com a roupa que quiser, seja longa ou seja bem curtinha. Se a mulher quiser aparecer nua, bem sensual, se ela quiser andar bem sensual na rua, ela pode. Ela disse que é um absurdo a mulher se privar de algo por causa dos instintos machistas dos homens, dos instintos sexuais desordenados do homem. É um absurdo a mulher se privar disso. Querido, isso é ridículo. Você sabe o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer, sem perceber, é o seguinte: gente, durmam com as portas da sua casa abertas. Porque é um absurdo você dentro da sua casa, que é sua casa, você com calor, ter que deixar tudo fechado por causa de alguns ladrões. É isso que ela está querendo dizer. O ladrão não tem o direito de entrar na sua casa, então é ridículo. Durma de porta aberta. Realmente, o ladrão não tem esse direito. Mas se você deixar a porta aberta, ele vai roubar. A culpa é do ladrão? É do ladrão. Mas se você tivesse deixado a porta fechada, você teria dificultado a ação desse ladrão. Da mesma forma, a mulher andar quase sem roupa na rua. A mulher não pode andar assim. Não é apenas porque é imoral dentro do conceito bíblico, mas é porque realmente existem estupradores.
pessoas com intenções maldosas, pessoas com distúrbios na área sexual. Então a mulher precisa se privar sim, porque assim ela dificulta a ação de um doente desses. Não que uma pessoa que se cuide esteja 100% livre de um ataque de um maníaco desse. Mas é a mesma coisa de deixar uma porta aberta de casa. Você dificulta a ação do ladrão. E tirando esse exemplo e entrando na ótica bíblica, o corpo da mulher não foi feito para ser exibido na rua. Isso quem criou foi o mundo anormal, o mundo do diabo. Ah, cara, nada, isso é machismo. Não é machismo. Isso não é machismo. Machismo, meu amado, é um sistema comportamental que coloca a mulher sempre num grau inferior ao homem, a nível de importância e valor. Isso é machismo. É colocar sempre a mulher num nível de importância e valor abaixo do homem. A Bíblia fala da mulher se sujeitar ao homem, e muitas pessoas dizem que isso é um texto machista. Não é. Porque a Bíblia fala que essa mulher deve se sujeitar a esse homem, mas esse homem deve dar a vida em amor a essa mulher. A Bíblia manda o homem tratar a mulher com honra. Onde é que está o machismo? A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil e deve ser bem tratada. Aonde é que está o machismo nisso? O problema desse mundo anormal é que os defensores tentam descaracterizar o que a Bíblia diz, pegando textos isolados e interpretando ao modo deles. A Bíblia diz que a mulher deve se vestir com decência e pudor. Pudor significa vergonha. Vergonha de exibir o corpo. É a mulher se recusar a usar uma roupa que só chame a atenção do corpo. Presta atenção, quando é que eu sei que uma roupa é sensual? Porque a Bíblia diz que os sensuais não herdarão o reino dos céus. É o mundo de Deus que diz isso. Quando é que eu sei que uma roupa é sensual? É quando ela tem o poder de puxar todos os olhares apenas para o corpo. Então, uma mulher sensual nunca é observada como um todo. Os homens só olham para baixo. Irmã, a sua roupa não deve ser a moldura do seu corpo. A sua roupa não deve ser moldura do seu corpo. Roupa existe é para cobrir o corpo e não para exibir o corpo. Roupa existe é para esconder a nudez e não para tornar a nudez um mistério. Roupa sensual não é apenas roupa curta. Roupa sensual é toda roupa que formata com nitidez as curvas de uma mulher ou de um homem. Ah, pastor, então eu só posso usar roupa folgada? Não. Apenas não use uma roupa que não tenha diferença no visual se você tiver com roupa ou sem roupa. Se eu consigo enxergar todo o seu corpo, você vestida, você está com uma roupa sensual. Você não precisa tirar a roupa. Mulher apenas sensual terá homens interessados apenas no seu corpo. E com o tempo, ele vai achar um outro corpo mais interessante do que o seu, porque é assim que o mundo funciona. Esse mundo anormal que abraça tudo, que diz que o que importa é o amor, abraça homem com homem, mulher com mulher,
todo tipo de amor é válido, é esse mesmo mundo que descarta com facilidade o outro. Que quando encontra alguém que para aquela outra pessoa é mais interessante que você é descartado. Então, uma mulher sensual, geralmente, ela atrai muitos homens. Ela é muito observada, mas ela é enxergada como objeto. E ela sempre vai atrair canalha para a vida dela. Já as mulheres virtuosas, elas não atraem tão rápido homens. Não tem dezenas de homens olhando para ela quando ela passa na rua. Até porque ela está mais interessada em mostrar o que ela tem dentro dela, no interior dela, do que o que tem por fora. Então não dá para ver a joia que ela é no meio da rua. Só uma mulher sensual que consegue fazer isso. A mulher virtuosa, ela é desejada por homem virtuoso. E homens virtuosos não se prendem apenas a um corpo e não vivem trocando de mulher como se trocam de roupa. A mulher virtuosa pode não ser desejada por tantos homens, mas ela consegue ser amada por um homem. Deixa eu mostrar aqui uma foto para vocês. Preste atenção nessa foto. Se essas duas mulheres elas estivessem num lugar cheio de homens, a maioria ia escolher qual delas? A de shortinho, né? Sabe por quê? Porque só um homem virtuoso é que consegue enxergar uma mulher virtuosa. Agora vamos ver uma outra foto. Essa daqui. Vamos dizer que a moça da foto anterior, a moça do lado esquerdo, essa daqui, que é a Ana Paula Valadão, vamos dizer que ela é solteira, certo? Ela é uma mulher solteira, um exemplo. E ela se depara com esses dois homens aqui, ó. Certo? Depara com esses dois homens. Qual deles ela ia escolher? Vamos dizer que Ana Paula não conhecesse o Gustavo e aparecesse esses dois homens na frente dela. Qual dos dois ela ia escolher? De início, nenhum. Nenhum. Você errou se você disse Gustavo. Você errou se você disse o do lado esquerdo. Não, nenhum. De início, nenhum. Porque ela nunca iria escolher um homem sem ter um contato temporário de muita conversa. Ela ia primeiro mandar os dois abrirem a boca, ia conversar muito, ia querer saber como eles pensam, o que eles pensam sobre Deus, sobre família, porque só uma mulher virtuosa é que consegue enxergar um homem virtuoso, e é por isso que ela casou com esse do lado esquerdo aqui. Eu gosto muito de mostrar esse vídeo porque muita gente acha batido, mas eu não acho. Eu gosto de mostrar esse vídeo porque é uma prova de que o mundo de Deus funciona. E aqui não é um caso raro. Isso acontece com muitas mulheres que decidiram de verdade acreditar e praticar o mundo de Deus, sem misturar com o mundo anormal. E essas mulheres conseguiram ter um homem, mas o homem que a valorizasse. Então, é o vídeo dos dois, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. É a concretização
de um sonho. Ana Paula, ela não misturou o mundo de Deus com o mundo anormal. Ela não saiu experimentando. Ela sofreu nessa área. Eu já ouvi o testemunho dela, ela sofreu nessa área, mas ela encontrou a pessoa certa, a pessoa correta, a pessoa que iria conseguir enxergar o coração dela. E isso não é só para Ana Paula, é para qualquer mulher que se predispõe a praticar e viver apenas o mundo de Deus. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Diante de Deus e de toda a igreja, eu renovo os votos que fiz de fidelidade a você quando nos casamos. Mais uma vez, eu a recebo para amá-la, conservá-la, honrá-la, ser fiel a você em qualquer circunstância, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, em qualquer situação, eu estarei sempre ao seu lado. Eu me guardarei somente para você, enquanto nós vivermos. Eu farei o possível, com a ajuda de Deus, para cumprir fielmente os compromissos do nosso amor. Eu te amo muito e recebo esse anel como selo definitivo da nossa aliança. Eu te amo. Gente, vale a pena viver apenas o mundo de Deus. Minha irmã, só um homem virtuoso é que consegue enxergar uma mulher virtuosa. Pode até demorar um pouco. Não chega tão fácil como os canalhas, mas chega. O relacionamento que dá certo não é uma relação de corpo e de estética, mas é uma relação de valores, onde o corpo é apenas um acréscimo na relação, mas não motivo da relação. E para terminar, voltando à questão do mundo anormal, então o princípio norteador desse mundo anormal é a autonomia radical. É fazer o que eu quero. Eu estou cansado de esperar e nada acontece. Estou cansado. Então eu vou fazer o que der vontade. O que eu quero. Autonomia radical. Mas toda a Bíblia é um livro que prega a dependência. Sem mim nada podeis fazer. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Dependência. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Dependência. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Dependência. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor pelejará por mim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Dependência. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Então, meu amado, por toda a Bíblia,
você vê a dependência como princípio norteador e no mundo anormal a independência. Um dia, um ateu disse para um teólogo: vocês cristãos são meio loucos. Vocês não vivem no mundo real. O teólogo olhou para ele e disse: meu amado, o mundo real não existe desde Gênesis 3, que é o capítulo do pecado entrando na humanidade. Meu amado, coloca uma coisa na sua cabeça. Quem decide o que é certo e o que é errado é Deus. Nosso padrão de referência é Deus, não é o que a gente acha. O padrão de comportamento e de normalidade vem de Deus. Então, se liberte desse mundo que tenta fazer um mundo de Deus ser um mundo anormal e esse mundo anormal ser um mundo normal. Não aceite isso. E você que é cristão, pare de achar que o mundo de Deus não funciona porque a sua vida não anda. Talvez a sua vida não anda porque você não está praticando os princípios de Deus da forma que deveria. Ou você está misturando com o mundo anormal. Não funciona. Não funciona. O mundo de Deus não é um mundo de fantasia, nem um mundo de ilusão, não é um mundo de conto de fadas, não é um mundo, não é uma historinha em quadrinhos. O mundo de Deus é o mundo real, o mais real do que você imagina, e funciona muito bem para aqueles que estão dispostos a passar pelo processo, entender o que Deus está fazendo, porque mais importante do que o seu conforto é a sua vida. É a sua vida. É a sua relação com Deus. E uma vez essa relação bem estruturada, porque você diz sim àquilo que Deus pede, as coisas vão funcionar na sua vida. As coisas vão funcionar. Pode ter certeza disso. Pegue todas essas informações e pratique-as. E você vai ver o mundo de Deus funcionando na sua vida. Nos vemos no próximo e último encontro. E que Deus te abençoe.